professor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre as raízes não reais numa equação polinomial. Então o que acontece? Se um número não real, z pertencente aos complexos, é raiz de uma equação polinomial com coeficientes reais, então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, é importante lembrar que quando a gente fala que um número é complexo, ou seja, que pertence ao conjunto dos complexos, a gente tem que saber que dentro dos complexos existem números que são reais e números que não são reais. Então, se eu tenho uma raiz complexa, não significa que ela não é real, ok? Porque um número real, ele continua sendo complexo, ok? Os reais estão contidos nos complexos. Então, por isso que eu estou fazendo a distinção aqui, que eu vou considerar apenas números não reais para a afirmação que eu vou fazer. Além disso, outra condição muito importante que às vezes o pessoal esquece é que eu tenho que ter todos os coeficientes da minha equação polinomial, ou do polinômio que compõe a minha equação polinomial, todos eles reais. Eu não posso ter algum coeficiente não real. Tudo bem? Então esse teorema ele fala sobre raízes não reais, mas os coeficientes têm que ser reais para essa afirmação que a gente vai fazer. Qual é a afirmação? Dado uma raiz não real de uma equação polinomial, então o conjugado z barra também vai ser raiz dessa mesma equação. Então, o que eu estou dizendo é que existe um número z igual a a mais bi, e quando eu falo que ela é não real, quer dizer que esse b é diferente de zero. Porque quando b é zero, eu tenho simplesmente um número complexo real. Eu quero um número complexo não real. Então, eu quero ir com parte imaginária não nula. Toda vez que eu conheço, que eu sei que um número desse tipo é raiz de uma equação polinomial, então, se eu sei que p de z é zero, então, quando eu olhar para o seu conjugado, aí para quem não lembra, o que é conjugado? É um número complexo cuja parte imaginária tem sinal oposto. Você mantém a parte real, ou seja, eles têm a mesma parte real, porém a parte imaginária tem sinal oposto. Então, o z barra seria um a menos bi. Eu sei então que o z barra, o p de z barra também vai dar zero. É isso que o teorema está falando para a gente. Se você sabe que um polinômio ou uma equação polinomial tem como raiz um número não real, z, então o conjugado dele, z barra, também vai ser raiz. Até funcionaria para número real, né, dado que o conjugado de um número real também é um número real. Só que aí poderia dar a impressão de que a raiz real seria dupla, o que nem sempre é o caso. Portanto, é melhor a gente fazer essa distinção e falar dessa propriedade apenas para números reais. Essa propriedade, né, esse teorema, ele é consequência das propriedades de números complexos. Então, vejam só. Se eu tenho o meu polinômio aqui, a minha equação polinomial, né, ANx elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1 até mais a zero igual a zero. Se eu estou dizendo que z é raiz da minha equação, eu estou dizendo que se eu substituir o meu x por z, essa equação vai ser satisfeita. Então, muito cuidado aqui, ó. Muita gente pode achar, nossa, mas apenas trocou uma letra por outra. Aqui o x é uma variável. Aqui eu tenho a equação com uma incógnita. Já do outro lado, z é um número conhecido. Ok? É que eu chamei de z um número complexo não real qualquer lá. Então, eu sei que se eu substituir o x por z, a minha equação vai ser satisfeita. Aqui não há ainda, aqui a expressão está escrita em função da variável, em função da incógnita. Aqui o z está substituindo o valor da incógnita e, portanto, está dizendo que a equação ela é satisfeita
com esse número z. Beleza? Então, essas são as condições. Além disso, esses carinhas aqui, ó, que são os coeficientes, eles são todos o quê? Pela condição, para que eu possa aplicar a minha regrinha, todos esses caras aqui são reais. Se tiver um i aqui, né, 2 menos i, sei lá, qualquer número não real aqui, essa regrinha não vai valer. O que a regrinha está dizendo é que se você conhece um número não real que satisfaz a equação, então o conjugado também vai satisfazer. Ou seja, ele está afirmando algo sobre quando eu substituo no lugar do x, no lugar da minha incógnita, no lugar da minha variável, o z barra. Tá? Será que isso aqui também dá zero? O teorema está dizendo que sim. E é fácil de demonstrar isso. Por quê? O que eu posso dizer sobre z barra elevado a n? Ou seja, a potência de um conjugado. A potência de um conjugado é o conjugado da potência. Aí é a regrinha de números complexos. Se você quiser relembrar isso aqui, basta estudar números complexos novamente. O que eu estou utilizando desse lado esquerdo para o lado direito da igualdade? Eu estou usando que, se você tem, deixa eu escrever com outra cor que fica melhor. Se você tem um número complexo conjugado elevado a uma potência, isso é o mesmo que pegar esse número sem o seu conjugado, fazer a potência e depois fazer o conjugado dele. Ok? Então, eu estou dizendo que a potência do conjugado é a mesma coisa que o conjugado da potência. Portanto, eu reescrevi esse lado esquerdo da equação aqui, simplesmente colocando essa barrinha em cima aqui. Então, eu estou fazendo conjugado da potência. Conjugado da potência, conjugado da potência e assim por diante. Beleza? Então, eu já modifiquei a minha expressão. Agora, o que eu poderia fazer com esse lado direito aqui? Ele seria igual a quanto? Aí eu vou usar uma outra propriedade. Eu posso dizer que, se eu tenho aqui um número vezes o conjugado de uma potência, ou simplesmente um número vezes um conjugado, eu posso colocar isso tudo dentro dessa barrinha. O que eu estou dizendo é que, se eu tenho um número multiplicando um número complexo, e eu quero fazer o conjugado disso aqui tudo, eu poderia tirar esse número real, e aí reparem, todos esses coeficientes são reais. Eu posso tirar esse número real aqui dessa barrinha e dizer que, se eu pegar o conjugado de z e multiplicar por esse número real, é a mesma coisa que fazer o conjugado do número real vezes esse número complexo. Tá? Então, na verdade, deixa eu escrever isso aqui na ordem que está ali em cima. Eu tenho exatamente isso aqui. Né? Aqui eu tenho um número real vezes um número complexo conjugado. O conjugado de um número complexo. Aqui eu tenho um outro número real vezes o conjugado de um número complexo. Um número real vezes o conjugado de um número complexo é a mesma coisa que o conjugado desse número real vezes o complexo. Ok? Então, por isso, é a mesma coisa escrever o que está aqui do lado esquerdo ou escrever o que está do lado direito aqui. Eu coloquei a barrinha pegando também o número real aqui. Beleza? Ok. O que eu posso reescrever aqui? Eu estou aplicando várias vezes propriedades de números complexos. Aí eu posso usar o seguinte, aqui eu tenho várias somas de conjugados, ó, conjugado disso aqui, mais conjugado disso daqui. O conjugado, a soma do conjugado, eu posso escrever como conjugado da soma, ou seja, eu estou usando essa propriedade aqui, ó, se eu tenho um número complexo Z1 mais um número complexo Z2, eu estou somando os conjugados deles, isso é a mesma coisa que pegar, eu acho que eu vou escrever em cima da minha cabeça, né? Deixa eu puxar mais para cá. Isso é a mesma coisa que pegar o número Z1 mais o número Z2 e fazer o conjugado dos dois, né, dessa soma resultante. Ou seja, a soma dos conjugados é igual ao conjugado da soma. Isso é uma outra propriedade de números complexos. Com isso, eu posso pegar essa soma de vários conjugados e escrever como um conjugado dessa soma toda. Mas vejam só, o que é que está escrito debaixo dessa barrinha aqui? Debaixo dessa barrinha
está escrito exatamente essa expressão aqui, que é conhecida, que eu já sei que vale zero, porque eu sei que z é uma raiz da minha equação. Portanto, eu tenho o conjugado do zero. Zero é um número real, o conjugado de número real é ele próprio, ou seja, isso dá zero. Então, eu comecei com essa expressão aqui e fui transformando ela, aplicando propriedades de números complexos e descobri que ela vale exatamente zero. Ou seja, sabendo que z, um número não real, é raiz da minha equação polinomial, eu posso, então, a partir dessa informação, concluir que o número z barra, ou seja, conjugado desse número não real, também vai satisfazer a minha equação, também vai fazer zero igual a zero. Então, também vai ser raiz. É isso que o teorema está dizendo para a gente. Toda vez que eu tiver um número não real, como raiz de uma equação polinomial, o seu conjugado também vai ser raiz dessa equação polinomial, também vai zerar ela. Beleza? E isso vai trazer duas consequências para a gente, que a gente pode colocar na forma de observação. Se z é, então, uma raiz não real com multiplicidade m, então, para cada raiz não real z que vai aparecer na minha equação polinomial, o conjugado também vai aparecer. Portanto, o conjugado também vai ter essa mesma multiplicidade m. Então, se eu digo que uma raiz não real é dupla, o conjugado dela também vai ser uma raiz dupla. Se for tripla, o conjugado também é triplo. Tá? As raízes não reais sempre vão vir aos pares. Ok? Vem o não real com o seu conjugado, não real com o seu conjugado, não real com o seu conjugado. Se ele aparece 3 vezes, ele vai trazer 3 conjugados junto com ele. E essa questão de ser aos pares traz uma outra observação. Já que sempre eu venho com o z e o z barra como raiz da mesma equação polinomial, eles sempre vão vir de 2 em 2. Toda vez que eu tenho uma raiz não real, conjugado vem junto. Tem uma raiz não real, conjugado vem junto. Então, se eu tenho uma equação polinomial de grau ímpar, o que vai acontecer? Ela vai possuir pelo menos uma raiz real. Porque, vejam só, imagine que eu tenha uma equação polinomial de grau 5. Se eu tenho uma raiz não real, o conjugado tem que estar junto. Se eu tenho uma outra raiz não real, o conjugado tem que estar junto. Então, essa quinta raiz aqui não poderia ser não real, porque senão eu teria que ter o conjugado junto. Portanto, com certeza, ela deve ser real. Ok? Tudo bem que pode, essa aqui também pode ser real, aí vai ter 3 reais e apenas 2 não reais. Mas as não reais sempre vão vir aos pares. Ok? Então, toda vez que você tem uma equação polinomial de grau ímpar, você tem certeza que pelo menos uma das raízes dela é uma raiz real. Tudo bem? É isso. O teorema, basta a gente lembrar dele, né? Não precisa saber fazer a demonstração, mas é importante lembrar das implicações que ele traz, e isso pode te ajudar na informação de um enunciado de exercício, para poder saber o que fazer, o que você pode trazer como implicação para resolver aquele exercício. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Na segunda parte eu vou trazer um exemplo. Até a próxima.